Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu quero conversar com você hoje sobre habeas corpus. O uso estratégico dele, quando é importante, o que falar, quais são os grandes erros que as pessoas cometem com HC e tentar cortar um caminho para você dos erros que eu já tive, para você não cometer os mesmos. Fica comigo. Bom, antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever no canal, dar um gostei no vídeo e comentar habeas corpus para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo sobre a questão do HC. Vamos lá, eu fiz algumas ponderações. Começando um pouco lá para trás, o HC é o remédio heróico, né? Sempre chamamos assim. Se não houver um recurso mais adequado. Então, se você meter um HC quando cabia um rese, por exemplo, você vai se dar mal. Então preste muita atenção, porque não é como prova da OAB segunda fase, qualquer coisa mete um HC, isso daí vai cair por terra, tá? Tenha noção exatamente de qual é o recurso cabível naquele momento. Comumente nós usamos o HC depois de um pedido de relaxamento de flagrante, de revogação da prisão preventiva, de liberdade provisória. Se você não sabe a diferença disso tudo, eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu falo sobre isso, tá? E você, perdendo isso na primeira instância, sobe para o Tribunal de Justiça com habeas corpus, né? Nesse habeas corpus você vai falar somente das questões da ausência de requisitos para manutenção da preventiva, do direito da liberdade provisória, da nulidade que culmina no relaxamento do flagrante, na nulidade do flagrante. Então você não vai falar do mérito. Veja, um habeas corpus ele deve sempre ser muito assertivo. É lógico que na prática os desembargadores, os ministros, o procurador de justiça, ele vai usar o mérito para indeferir, para pedir a improcedência, para pedir para denegar o seu habeas corpus? Vai. Regra faz parte do jogo. Eles não seguem a regra como deveriam, porém nós como suplicantes, nós como aqueles que pedem, o requerente, nós devemos nos ater à questão não de mérito, mas sim a questão processual que lhe dá o direito daquilo que está pleiteando, ok? Bom, o que falar no habeas corpus? Aqui é uma questão, veja, eu vejo advogados fazendo pedido para arquivar o inquérito, para trancar a ação, sendo que, por vezes, a gente sabe que o desembargador, o juiz, ele quer o contraditório, ainda que esteja meio estranho no início, né, umas questões meio duvidosas, ele vai querer que o processo ganhe corpo, para que chegue até a sentença e depois ele analise melhor, ou que pelo menos chegue a ter uma denúncia e depois a defesa, e aí ele analisa melhor para arquivar aquele inquérito, no caso daí para trancar a ação. Por quê? Porque ele quer dar mais chance para isso. Matar o processo logo no início parece ser algo muito precipitado. Ele não faz isso. Então, por vezes, o seu HC vai ser indeferido só pela precipitação, por ser muito jovem para poder matar. O desembargador vê dessa forma, saiba disso. E saiba utilizar isso como argumentação. Fala, excelências, inclusive não é cedo demais matar algo que está sendo completamente injusto com o meu cliente responder, uma vez que não existe qualquer indício de autoria, não existe qualquer correlação dos fatos articulados na denúncia com a atividade dele, com onde ele mora, enfim. Aí você vai poder usar, sabendo do motivo que eles costumam negar, utilize isso a seu favor. Então, isso é uma coisa boa de se falar. E o que não é bom de falar? Não é bom de falar tudo. Se você tem 10 argumentos, meu amigo, escolha um, no máximo 2, para colocar no seu habeas corpus. Faça ele cirúrgico, ele tem que ser assertivo, ele tem que ser na lata, tem que pôr o dedo na ferida, ele tem que pegar aquele momento exato, aquilo que você sabe, que vai fazer o desembargador parar, olhar para você e falar, verdade. É verdade. E aí você vai fazer o seu HC inteiro dessa forma. Vai fazer ele assertivo, vai fazer ele dirigido, voltado para aqueles principais argumentos. Quantas folhas costuma ter um habeas corpus seu, Renan? A gente não tem que ficar ensinando o juiz. A gente tem que trazer os fatos. Então, aquelas folhas e folhas de jurisprudência citadas são inúteis, eles não leem.
Doutrina, um monte. Não, traz uma, duas no máximo, para embasar bem o que você está pedindo, principalmente se for algo diferente. Olha, antigamente, Excelência, a gente sabe que a doutrina reconhecia assim, assim, assado. Hoje em dia, pela moderna doutrina do Ari Lopes Júnior, do Alexandre Moraes da Rosa, do César Roberto Bittencourt, você prova ali que hoje o entendimento é um pouco diferente do que era antes, portanto você junta a doutrina. Se não, narre bem os fatos. E narrando bem os fatos e trazendo argumento, como eu disse, assertivo, poucos, dirigidos, você tem muito mais chance de ganhar se a sua petição não tiver mais que 10 folhas. Claro que tem exceções, claro que existem fatos que você precisa explicar muito mais, claro que vão ter aqueles processos com folhas maiores. Mas eu, Renan, você raramente vai ver sair daqui do meu escritório uma petição com mais de 15 laudas, porque eu gosto de ser sucinto. Até artigo de lei, você precisa descrever o artigo de lei? Não, cita ele, pronto, o artigo de lei o juiz sabe qual é. Então busque ser direto. Quando fazer memoriais orais, os embargos auriculares, quando que você vai distribuir o seu recurso, marcar um horário com o desembargador e ir lá falar com ele. Hoje em dia está sendo virtual, como você sabe. Quando fazer isso? Quando você tiver argumentos, tá? Quando você tiver coisas importantes a se falar. Eu tenho o processo que eu vou fazer agora, então eu vou, primeiro momento, primeira questão é mandar um e-mail para eles, para o gabinete, falar que quero fazer um despacho oral. No caso vai ser uma audiência virtual, né? uma chamada pelo Microsoft Teams ou pelo Zoom, e a gente conversa por 5, no máximo 10 minutos sobre o meu processo. Eu mando para ele por escrito, tá? E aí eu junto isso depois no processo, memoriais escritos da apelação que eu fiz ou do habeas corpus que eu fiz, junto, no máximo 2 folhas. Por que só tem 2 folhas, Renan? Porque eu vou só tirar praticamente os títulos e vou falar um pouquinho deles, daqueles 2 argumentos, 1 ou 2 argumentos que são os principais, são os caminhões que vão carregar a minha defesa, que vão carregar o meu habeas corpus, entendeu? Por isso que o memoriais acaba sendo pequeno. Por quê? Porque ele é sucinto. Mais sucinto ainda, né? Ele é só como se fosse um papel, você vai dar uma aula, você vai dar algo para os seus alunos acompanharem, é mais ou menos isso, é isso que o desembargador vai acompanhar enquanto você estiver falando, seja no momento dos memoriais orais, seja no momento da sustentação oral. Voltando, então quando que eu vou marcar os memoriais orais? Quando eu tiver o que falar, né? Então eu vou falar para ele que é isso, isso, isso. Eu não vou desafiar a inteligência dele se eu estou fazendo um recurso meramente protelatório, se eu estou fazendo um recurso que é chover molhado, que eu sei, o cara confessou que fez e eu vou lá e falo pro desembargador, não foi ele. Fica estranho, não fica? Ou seja, peça o possível nesse momento de memoriais. Ah não, Renan, eu sou ousado, vou fazer um monte de coisa na minha petição. Legal, faz na petição e faz a sustentação oral. Mas na hora que você estiver tete a tete com o desembargador, peça aquilo que é tangível, alcançável. Outra coisa que as pessoas fazem, marca um memorial oral, né? Marca uma conversa, marca um despacho com o desembargador, com o ministro, depois que ele já deu o voto dele. Aí já é tarde, amigo. Aí não adianta. Eu vou tentar reiterar o pedido, vou tentar ver se ele muda de ideia. Juiz mudar de ideia, ministro, desembargador mudar de ideia é muito raro. Por causa do seu somebody love de 3, 4 minutinhos falando com ele, nossa, é beira o impossível. E aí você passa o ridículo, aí você queima a carta, aí você queimou o cartucho, entendeu? Não faça isso. Saiba a hora certa, se passou a hora, não faça mais. Vai para a sustentação depois, sustentação oral no momento do julgamento. Mas não faça mais a conversa com o ministro, com o desembargador, com o juiz. Agora, por fim, Renan, quando é que eu faço uma sustentação oral no meu habeas corpus ou até em outros recursos? Na minha opinião, sempre que o seu cliente concordar em pagar os honorários, faça, porque é um diferencial muito grande. Você passa a ter mais habilidade cada vez mais. Quanto mais você faz, mais habilidoso você fica, melhor você vai conseguir desenvolver o seu próprio estilo de fala. E veja, você tem seu estilo. Eu tenho um estilo um tanto quanto tranquilo de conversar, como se fosse uma conversa mesmo com os desembargadores. Eu faço isso, é o meu jeito. Por outro lado, tem gente que gosta de subir na tribuna e falar com aquela voz empolada de orador. Ok, se é o seu estilo, se você faz isso com naturalidade, faça.
E você só vai descobrir o seu estilo fazendo, repetindo, fazendo de novo. E aí você vai tendo mais tranquilidade, conforto, confiança, autoridade. E vai chegar um momento que você vai fazer uma sustentação oral na frente dos desembargadores que vão lembrar de você de outra e já vão olhar com uma outra visão para você. Falar, esse advogado, salvo engano, ele teve sucesso na última vez que falou conosco, vamos ver o que ele traz hoje para nós. Então você já vai ser visto diferente do que foi visto na primeira vez. E por aí vai. Dica para quem nunca fez uma sustentação oral. Dica que é a sua primeira vez. Tenha a humildade de falar, olha, eu tô aqui, é a minha primeira vez, eu tô com medo, eu tô com receio de cometer uma falha aqui uma questão de liturgia, uma questão de ritualística, eu não sei se eu vou cometer uma gafe ou não, já peço perdão de antemão. Olha que legal, você foi humilde e atraiu a atenção deles, que vão olhar para você com uma carinha assim, tipo, oh, é um neófito, tá aqui começando, boa sorte, doutor advogado, vamos ouvir o que você tem a dizer. E aí você vai, e se Deus quiser dar um show, você consegue então o seu sucesso na sustentação oral, que é o quê? Converter, reverter aquela decisão que provavelmente era negativa para o seu recurso, para o seu habeas corpus, e consegue aí a ordem de habeas corpus, ou consegue vista de um desembargador ou do próprio relator, que significa por vezes que ele vai alterar. Pediu vista, marca outra conversa com ele, outros memoriais. Se ele pediu vista é porque ele tem alguma dúvida, e se ele tem alguma dúvida, você vai esclarecer isso na próxima reunião. Essa última dica aqui foi de ouro, hein? Pessoal, gostaram desse vídeo? Compartilhe nos grupos de direito que você tem, compartilhe com os outros advogados que você conhece. Peça para que eles se inscrevam no nosso canal para poder sempre acompanhar. Aciona as notificações, vai no sininho, coloca lá notificar todas, porque aí você sempre vai receber um aviso no seu celular quando tiver um vídeo novo no nosso canal. Beleza? Muito obrigado e tendo dúvidas, escreva aqui embaixo. Não esquece de escrever habeas corpus. Já expliquei por quê. Um grande abraço.